Evangelho de João, no capítulo 9, aonde nós vamos meditar na cura do cego de nascença. Aleluia, Jesus. Eu confesso para os irmãos que eu já tinha lido essa passagem algumas vezes, mas eu vinha orando ao Senhor. Na segunda-feira ainda eu tinha uma outra palavra para ministrar para a igreja, e eu estava orando ao Senhor, e eu falava: Senhor, me dá direção daquilo que o Senhor quer ministrar, né, ao coração da igreja. E quando eu sentei para começar, enfim, né, estudando a palavra, acabei chegando aqui, e aqui o Senhor falou ao meu coração de uma forma muito linda, igreja, um texto muito rico. E o desejo do meu coração é que eu consiga passar para a igreja pelo menos parte daquilo que o Senhor me entregou, porque hoje de manhã, quando eu me levantei da cama, a primeira coisa que veio na minha mente foram palavras extraídas desse texto, não parava de brotar coisas. Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo para a igreja, mas o que eu conseguir é o que o Espírito Santo quer ministrar. Amém? Aleluia, Jesus. Então vamos lá. A palavra diz assim a partir do versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Repita assim comigo: Jesus viu. Aleluia. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que esse nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Diga assim comigo: o tanque de Siloé significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Nós vamos meditar em outros versículos dessa passagem, mas para nós darmos início àquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, a gente vai ler por enquanto até aqui. E eu comecei a ler essa passagem, aleluia, Jesus, e eu achei muito interessante já o primeiro capítulo, o primeiro versículo ali, onde a palavra do Senhor diz que Jesus viu o cego. Diferente do cego Bartimeu, que gritou ao Senhor Jesus, diferente da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que ela se deslocou e se esforçou para tocar na orla das vestes de Jesus. A Bíblia diz aqui que esse homem viu, que Jesus viu esse homem. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que naquela época a cegueira era tida, irmãos, como uma consequência de um pecado. Talvez se o pai ou a mãe de uma pessoa tivesse cometido um pecado muito grave, o filho poderia nascer com uma sequela, né, uma consequência desse pecado, uma cegueira. Por isso os discípulos perguntaram para ele, né, para Jesus, quem tinha pecado, se era o pai ou se era o próprio filho, para que ele nascesse cego. E Jesus disse que não, ninguém pecou, mas ele nasceu daquela forma, para que as obras, o poder de Deus se manifestasse nele. Aleluia. E eu achei muito legal, igreja, aqui quando o Senhor Jesus disse assim: convém que eu faça a obra de meu Pai enquanto é dia. E Jesus disse assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo que ele tinha poder para curar aquele cego. E Jesus prontamente já vai em direção àquele homem. Aquele homem estava parado, mas Jesus foi em direção a ele. Aleluia, Jesus. É como se Jesus visse algo que precisava ser feito, e ele foi proativo, ele sabia o que ele precisava fazer. Aleluia, eu já começo a aprender aqui com o Senhor Jesus, que Jesus é ativo, Jesus sabe o que ele precisa fazer, Jesus tem identidade, e é como se ele dissesse: é hora de trabalhar, amém? E ele parte em direção àquele homem, e a Bíblia diz que ele cuspiu, fez um lodo, né, com a saliva e a terra, colocou nos olhos daquele cego e falou para ele: vai até o poço de Siloé e lava-te. E o engraçado, irmãos, é que o enviado estava falando, estava ali, e mandou aquele cego ir se lavar num tanque que chama
o enviado. Não é interessante? Né? Não é interessante se a gente pensar, por que aquele tanque chamava justamente o enviado? Por que o cego de nascença tinha que ir lá se lavar naquele tanque? Aleluia, Jesus. E aqui o Senhor ministrou ao meu coração que nós somos como esse cego. Amém? Era necessário que um dia nós também fomos cegos, de nascença, amém? A Bíblia diz, o salmista diz, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos no pecado, já nascemos com consequência do pecado na nossa carne. Aleluia, Jesus. E um dia, esse mesmo Jesus que curou esse homem, aleluia, Jesus, nós nos encontramos com ele. Amém? Aleluia, Jesus. Então, aqui nessa primeira parte, eu entendi, eu aprendi que nós, assim como aquele cego, aleluia, Jesus, nós também outrora éramos cegos, igreja. Não cegos fisicamente, mas nós éramos cegos de não enxergarmos e não entendermos a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. No capítulo seguinte, a Bíblia diz que esse homem era um mendigo e que ele vivia assentado, ele era cego, igreja, ele não tinha ninguém que o guiasse. A Bíblia não menciona ninguém que guiou esse homem, como ele chegou até o poço, como ele chegou até lá. Mas eu entendo aqui que esse homem, embora não pudesse ler, embora fosse um mendigo que ficasse assentado pedindo esmolas, aleluia, Jesus, esse homem ouviu falar de Jesus. E ele sabia, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, a Bíblia diz, aleluia, que não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas é Ele que nos escolhe. Jesus já tinha escolhido aquele homem. Jesus já tinha um projeto na vida daquele homem, porque Ele viu aquele homem. Aleluia, Jesus. Então eu entendo, irmãos, que aquele homem, algo se moveu dentro daquele homem e eu não sei se ele reconheceu a voz de Jesus, eu não sei se uma força diferente, uma fé sobrenatural invadiu aquele homem, mas ele se moveu. E ele foi até o poço, até o tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele se lavou e voltou vendo. Aleluia, Jesus. E aí começa, irmãos, uma dissensão aqui. Se nós formos discorrer um pouco mais esse texto, aleluia, Jesus, nós vamos ver que começa uma dissensão, aleluia. E é em cima do decorrer desse texto, eu quero trazer para vocês a postura desse homem que recebeu um milagre. O tema da mensagem que eu quero falar com vocês nessa noite é a postura certa de um homem que recebe um milagre. Amém? A Bíblia diz que os vizinhos, né, e as pessoas que antes conheciam esse cego começaram a se perguntar se realmente era ele. Né? A Bíblia diz, aleluia, Jesus ali no versículo 8, no versículo 9, né, que eles começam a se perguntar se realmente era aquele homem. No versículo 9 a Bíblia diz assim, uns diziam, é este, e outros diziam, parece-se com ele. Mas ele dizia, sou eu. Aleluia, Jesus. E aqui eu quero deixar para você o primeiro ponto que o Senhor ministrou ao meu coração. A postura de um homem que recebe um milagre, aleluia, Jesus. Esse homem, ele é firme e ele anuncia que ele recebeu a cura, amém? Esse homem aqui, embora as pessoas não crescem, porque, né, não criam em Jesus, não criam no poder de Jesus, a Bíblia diz que eles ficavam se perguntando se era aquele homem ou não, mas ele dizia, sou eu que era o cego, eu mesmo, eu recebi a cura, eu agora vejo, aleluia, Jesus. Esse homem sabia que ele tinha recebido um milagre e ele confirmava isso diante das pessoas. Então eu aprendo nessa noite que nós que recebemos, assim como aquele homem, um milagre na nossa vida, aleluia, Jesus, nós temos que ser firmes e anunciar e afirmar que nós fomos curados, que nós fomos libertos, que nós fomos transformados. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Caminhando mais um pouquinho pelo texto, no versículo 11, acompanha aí comigo, irmãos. A Bíblia diz assim,
Ele respondeu e disse-lhes, os fariseus perguntaram para ele como abriram os olhos dele, quem abriu os olhos dele? E ele diz assim no versículo 11, respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Aleluia, Jesus. No tom da conversa desse homem, eu entendo que ele não conhecia Jesus. Porque alguém que conhece Jesus não se refere a Jesus dessa forma. O homem chamado Jesus se refere a Jesus de uma outra forma. Se refere a Jesus com mais intimidade. Se refere a Jesus de uma outra forma. Mas aqui eu posso entender que esse homem não conhecia Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus, ele obedeceu a Jesus, mas ele não viu Jesus. Ele não conhecia a Jesus fisicamente. Aleluia, Jesus. E os homens ali, os fariseus, continuam indagando sobre o milagre que Jesus fez. Eles começam a apontar que Jesus fez um milagre no sábado, que não é lícito curar no sábado. Começam a refutar o milagre, começam a procurar, irmãos, argumentos que tirem a glória, né, do milagre de Jesus. Começam a procurar justificativas para que Jesus seja envergonhado e a glória dele não resplandeça. Aleluia, Jesus. No versículo 17, acompanhem comigo em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, ó. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, pois, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Aleluia, Jesus. E aqui eu aprendo o segundo ponto, né? Qual é a postura, irmã Marilza? A postura certa de um homem que recebe um milagre. Esse homem que recebe um milagre, ele sabe reconhecer a autoridade de Jesus. Amém? Esse homem não viu Jesus, esse homem não conhecia Jesus, esse homem era cego, mas de alguma forma, aquilo que aqueles homens tinham a oportunidade de ver, eles viam. Eles já tinham visto outros milagres que Jesus havia feito, mas eles não criam, eles eram um povo de dura cerviz, irmãos, um coração fechado. Aleluia, Jesus. Mas esse homem, ele disse assim, que é um profeta. Aquele homem sabia, só pode ser um profeta, só pode ser alguém da parte de Deus, porque eu sei o que ele fez comigo. Você sabe o que Jesus fez com você? Se você conseguir olhar da onde você veio, da onde eu vim, da onde nós viemos e aonde nós estamos, se você olhar para dentro de você, você consegue olhar e ver o que Jesus tem feito nos seus sentimentos, nas suas emoções, o que Jesus tem feito, né, na nossa mente, o que Jesus tem feito na sua forma de agir. Você consegue falar como esse homem falou, é um profeta que está agindo na minha vida, é de um profeta que eu tenho aprendido, é no caminho de um profeta que eu tenho caminhado. Aleluia, Jesus. Esse homem sabia, irmãos. O pastor Ivonildo, que veio aqui nos ensinar sobre finanças, ele disse que ele sofria de cleptomania, que ele tinha o hábito de pegar pequenas coisas, aonde ele ia, ele pegava pequenas coisas. Aleluia, Jesus. E que depois que ele conheceu a Jesus, o Espírito Santo mudou ele e ainda fez ele ir atrás dessas pessoas e devolver as coisas, fez ele se corrigir, irmãos. O Espírito Santo faz isso conosco, ele age de uma tal maneira que você consegue, ainda que doa, porque dói o processo, né, de Jesus, o trabalhar de Jesus é dolorido, mas ainda que doa, nós conseguimos olhar e ver que Deus está agindo, que está produzindo mudança. Nós conseguimos ver e sentir que um glória a Deus saiu de uma forma diferente, já não é mais tão vazio. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, amados, que quando Moisés desceu do monte, Josué disse para ele assim, você ouve a barulho no arraial. E ele disse assim, não é grito de vitória, nem é pranto de derrota, é apenas barulho. Aleluia, Jesus. Quando nós estamos no processo, quando nós estamos recebendo o milagre de Jesus na nossa vida, até a nossa forma de glorificar é diferente. Tudo vai sendo transformado na nossa vida.
Então eu entendo aqui que esse homem, aqui nesse versículo, quando ele diz assim, ó, os fariseus perguntam, tu, pois, o que dizes sobre ele? E ele responde que é um profeta. Eu entendo que esse homem, ele recebeu o que João diz no capítulo 3, no versículo 27, ele diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Aquele homem não tinha só passado a ver, aquele homem estava recebendo revelação do céu na vida dele. Aquele homem estava recebendo sabedoria do céu na vida dele, igreja. Aleluia, Jesus. Então, o segundo ponto, né, de um homem que recebe um milagre do Senhor, esse homem reconhece a autoridade de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O texto segue dizendo, do versículo 18 ao 24, a Bíblia diz que os fariseus tanto não acreditavam no milagre, tanto queriam refutar esse milagre, que eles chamam os pais daquele menino. E fala assim, o seu filho foi curado. E quem curou ele? Né? Responda-nos, quem foi que curou o seu filho? Aleluia, Jesus. E naquela época os fariseus já tinham dado ordem que todo aquele que cresce em Jesus fosse expulso. Sabe o que os pais desse menino, desse rapaz, desse homem fizeram? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que os pais dele responderam assim, ó. Lá no versículo 20, acompanha comigo, igreja. A Bíblia diz assim, ó. Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos. Nem ele tem idade. Pergunta-lhe a ele mesmo e ele falará por si só. A Bíblia segue dizendo que os pais desse jovem, desse homem, fizeram isso porque eles tinham medo de ser expulso. Talvez eles conseguem entender o que a incredulidade, o que um coração fechado faz. Os pais de um filho cego de nascença não glorificaram pelo milagre, não agradeceram pelo milagre, não aplaudiram a Jesus pelo milagre, não se moveram de gratidão pelo milagre, mas recuaram com medo. Sabe aquilo que nós temos aprendido nessa casa, que o medo é um espírito maligno que nos paralisa? Foi o que aconteceu com esses pais desse homem, aleluia, Jesus. Eles recuaram por medo de serem expulsos. E aí perguntam novamente os fariseus, novamente para esse homem. Aleluia, Jesus. Perguntam novamente para esse homem e ele diz assim, respondeu ele, versículo 25, igreja. Ele diz assim, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Aleluia, Jesus. E aqui eu aprendo o terceiro ponto com esse homem. Né? Qual é a postura de um homem, de uma mulher que recebe um milagre da parte do Senhor Jesus? Esse homem ou essa mulher é corajoso. Ele ou ela é consciente do milagre que recebeu e não nega isso. Que coisa linda o que esse homem diz. Ele diz, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia, Jesus. Ele foi ousado, ele se colocou contra a família, ele se colocou contra os fariseus, ele se colocou contra todo aquele povo daquela época que não cria e que não recebia a Jesus. Aleluia, Pai. A Bíblia diz, amados, que o Senhor não veio a esse mundo para trazer paz, nesse sentido em que muitas vezes nós vamos passar por situações como esse homem passou, de termos que ficar numa situação difícil com a nossa família, para que o nome do Senhor seja glorificado, tudo isso com muita sabedoria, igreja. Mas esse homem aqui, nem por amor aos pais, de repente, quem sabe se o pai desse homem, né, porque ele foi expulso, logo em seguida, se nós continuarmos lendo, a Bíblia diz que ele foi expulso. Quem sabe os pais desse homem depois procuraram ele e falaram, porque você falou, agora que você enxerga, agora que você pode fazer as coisas, agora que você pode nos ajudar, né? Quem sabe o que esse pai falou para aquele jovem, mas algo movia esse homem dentro dele.
uma força, uma fé, uma coragem, aleluia, Jesus, uma sabedoria, um espírito de ousadia, irmãos, que não permitiu que esse homem se calasse ou que ele mentisse, mas ele foi verdadeiro, aleluia, Jesus. Então eu aprendo que um homem ou uma mulher que recebe um milagre da parte do Senhor, a postura dele já não é mais de timidez, a postura dele é de corajoso. Eu vou vencer, eu vou fazer, eu dou conta, eu não sei, mas o meu Deus sabe. A Bíblia diz, aleluia, Jesus, que é o Senhor que nos dá capacidade para todas as coisas, aleluia, Jesus. A partir do versículo 28, igreja, a Bíblia diz que, acompanha comigo em nome de Jesus, no 28 a Bíblia diz assim, ó: então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. Olha o que o homem responde, igreja, que coisa linda. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, mas me abriu os olhos. Amém? Olha que interessante isso, igreja. Os homens que conheciam a Moisés, os homens que conheciam a Deus, não reconheciam a Jesus. Eram cegos, mais cego do que aquele cego, aleluia, Jesus. Porque vendo não viam. Aleluia, Jesus, mas ele achou nisso uma maravilha. Olha o que ele disse, nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. Não importa de onde ele é, quem ele seja, o que eu sei é que ele me abriu os olhos. O cego continua dizendo, o homem que já não era mais cego. Versículo 31, olha que show isso, igreja. A Bíblia diz assim, ó, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. O homem se inclui como uma pessoa que sabe, que conhece a Deus. Ele diz assim, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Aquele homem conheceu Jesus de ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ele sabia, olha o que ele disse, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu de alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Versículo 33, ele diz, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha a afirmação que esse homem faz. Esse cego reconhece Jesus e ele diz, se ele não fosse de Deus, se ele não fosse enviado da parte de Deus, ele não poderia ter feito o milagre que ele fez na minha vida. Você pode dizer isso, igreja, quando você olha para a sua vida, você consegue olhar e falar, se não fosse da parte de Deus, eu não teria sido transformada como eu sou, eu não teria sido mudada, a minha casa não teria sido mudada. Você consegue olhar isso e a transformação gerar em você a capacidade, a autoridade de dizer, se não fosse da parte de Deus, nada poderia fazer. Aleluia, Jesus. E aí no versículo 33, eu aprendo o quarto ponto sobre um homem que recebe um milagre da parte do Senhor. Esse homem, ele é ousado, ele prega a palavra com autoridade. Amém, igreja? Porque a Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor me ungiu a dar vista aos cegos, a libertar os cativos. O Espírito do Senhor nos ungiu. A Bíblia não exige sabedoria, palavras perfeitas. A Bíblia não exige nada do que o mundo exige. Aleluia, Jesus. A Bíblia só exige disposição, e esse homem se dispôs. Ele acabara de receber um milagre e ele já estava pregando de Jesus para aqueles que não acreditavam em Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. E olha o que os fariseus dizem no versículo 34, igreja. Ele diz assim, ó, aleluia, Pai. Ele diz assim, responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Aquele homem de mendigo,
Aquele homem de cego, mendigo, que ficava pedindo, agora já ensinava. Aleluia, Jesus. Quem pode fazer isso na vida de uma pessoa, se não for da parte do Senhor? A Bíblia diz: quem é como o nosso Deus, que nos tira do monturo, que nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca assentado no meio dos príncipes do seu povo. No final de semana, quando nós fomos lá, a convite do pastor, da pastora, quando nós fomos participar da convenção, da nossa igreja, foi isso que eu falei para o Senhor quando eu estava lá. Eu falei: Senhor, quem é como o Senhor, que nos tira do lamaçal do pecado, A Bíblia fala que nos coloca assentado no meio dos príncipes do seu povo, que faz da estéril alegre mães de filhos. E eu vi tantos pastores, e eu vi tantas pastoras, mulheres e homens de Deus, e eu vi muitos líderes. E quando o louvor começou a tocar, foi tão bonito, igreja. Todo aquele povo de pé, clamando, todo aquele povo com a mão erguida. E eu falei: Senhor, e eu faço parte disso. Pai, outrora, os meus sonhos eram fazer uma faculdade, ter um diploma, ganhar dinheiro, conseguir um carro bom, poder ter unhas compridas, sempre bem pintadas, muitas semijoias, enfim, coisa que mulher gosta. Aleluia, Jesus, mas o Senhor me trouxe para cá, Pai, para aprender da sua palavra e servir o seu povo. Então, esse homem, aconteceu isso com esse homem. Ele era um mendigo, igreja, e agora ele estava ensinando a homens que já conheciam a palavra. Ele estava ensinando com o coração, igreja, porque não adianta conhecer e não amar. Não adianta conhecer a Jesus e não sentir amor por Ele a tal ponto de não falar, de não testemunhar, de não servir, de não se mover. Aleluia, Jesus. E olha, já estou encerrando, igreja, mas acompanha comigo. O 35 diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso. Jesus viu aquele homem, foi embora, deixou ele lá. Ele passou por todo esse processo, essa sabatina. Quem foi que te curou, Teve que ser ousado. Jesus provou esse homem logo depois de entregar o milagre para ele. Deu o milagre e deixou ele lá e partiu. Aleluia, Jesus. Mas Jesus gostou do que viu. Jesus viu: aquele é o meu servo, aquele lá me honra, aquele lá é ousado, aquele lá está vivo, aquele lá me ama. E a Bíblia diz que Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o. Jesus nos encontra, igreja, no meio das nossas aflições, no meio das nossas dificuldades. Jesus nos ouve e Ele nos encontra lá. Aleluia, Jesus. E Ele pergunta: crês tu no Filho de Deus? E o cego, o homem, que recebeu o milagre, responde: quem é Ele, Senhor, para que nele creia? Aqui nós podemos ter a confirmação que aquele homem não conhecia Jesus fisicamente, porque o próprio Jesus estava falando com ele. Aleluia, Jesus, face a face, e ele pergunta: quem é Ele, Senhor, para que eu creia, para que eu veja, me mostra Ele. E Jesus diz para ele no 37, igreja, Jesus disse assim: tu já o tem visto, é o que fala contigo. Aleluia, Jesus. Quando um homem e uma mulher recebem um milagre da parte do Senhor Jesus, igreja, Jesus nos encontra e Ele fala conosco, amém? Ele se revela a nós, Ele se apresenta e Ele fala conosco, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Que privilégio, igreja, podermos falar com o Senhor Jesus.
Aqueles homens que viam, aqueles homens que tinham condições, aqueles homens que tinham autoridade na época, eram homens de influência, não conheciam a Jesus, não viveram esse milagre, esse privilégio que aquele cego, moribundo, viveu. O Senhor não está preocupado com que roupa nós viemos ao culto. O Senhor não está preocupado se nós encostamos um carrão ou um carrinho, se você vem a pé. O Senhor está atrás de homens e mulheres que queiram adorar, amém? E o que agrada ao Senhor, olha comigo no versículo 38, ele disse assim, creio, Senhor, e o adorou, amém? Aquele homem adorou ao Senhor, aleluia, Jesus. E essa é o quinto ponto que eu aprendo nessa noite, através dessa palavra. O homem que recebe um milagre da parte do Senhor, ele se torna um adorador. Amém? É impossível Jesus falar com você, Jesus te entregar uma cura, Jesus te dar sabedoria, entendimento, revelação do alto céus, você identificar isso, você saber da autoridade de Jesus e você não se tornar um adorador, você não adorar o Senhor Jesus na igreja, no momento do louvor, você não adorar o Senhor Jesus na sua casa, você não adorar o Senhor Jesus lavando a sua louça, porque hoje eu passei o dia inteiro pensando, quando eu acordei, o nego saiu e eu quase perdi a hora porque eu fui dormir tarde. O nego ligou, era 6h30, ele falou, já é 6h30, vai perder o horário. Quando eu desliguei, eu falei, Espírito Santo, o Senhor é lindo, porque eu estava cheia das coisas do Senhor e eu passei o dia todo no meu serviço, glorificando o Senhor. É impossível nós não adorarmos o Senhor, é impossível uma palavra de gratidão, de amor não sair dos seus lábios, é impossível um gesto não sair, igreja. Aleluia, Jesus. Um homem ou uma mulher que recebe um milagre da parte do Senhor Jesus se torna um adorador. Para nós encerrarmos, a partir do versículo 39, a Bíblia diz assim: e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhes, também nós somos cegos? Jesus estava conversando com o homem, mas aquele fariseu ouviu o que Jesus disse. Jesus disse para ele que ele veio para esse mundo para os que não enxergam terem vista. E os que veem ficam cegos. E aí o homem se sentiu de uma certa forma ofendido e ele pergunta, por acaso nós somos cegos? E Jesus responde, disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. E esse finalzinho aqui, igreja, mexeu muito comigo. Porque aqui, aqueles homens tinham consciência que era Jesus. Por isso Jesus disse para eles, porque agora dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Aqueles homens sabiam quem era Jesus, mas não quiseram se submeter. Não quiseram se prostrar, não quiseram reconhecer, não quiseram descer do orgulho, reconhecer que estavam errados. E diferente, igreja, de muitas outras passagens da Bíblia, onde Jesus encerra dizendo, vá em paz, não peque mais, os seus pecados foram perdoados. Essa passagem, Jesus encerra dizendo, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Aleluia, Jesus. E eu escrevi aqui para compartilhar com a igreja que quando eu iniciei a leitura desta passagem, achava que o cego de nascença estava na situação mais difícil. Mas ao terminar a leitura, entendi que na verdade, tanto o cego de nascença quanto aqueles homens, todos eram cegos. Porém o coração quebrantado do cego fez com que Jesus o visse e mudasse a sua vida. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Já os fariseus permaneceram como estava. Claramente, igreja, aqui nós podemos ver dois tipos de pessoa. Os que creram e os que não creram. Amém? Os que creram em Jesus e os que não creram em Jesus. E eu aprendo, igreja, nessa passagem que o maior milagre que um homem pode receber é conhecer Jesus. Amém? Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que
A Bíblia diz assim que tendo ouro e tendo riquezas, se não conhecer Jesus é pobre, cego, miserável e nu. Amém? E aí a Bíblia fala que nós temos que conhecer o Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Então, eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. E encerrar, aleluia, Jesus, com você, com o versículo de João 8,12, que diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.